Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Levanta as mãos, por favor, não é exercício. Agora bata palmas, a palavra do Senhor. Exalte a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 138 que Deus exaltou a sua palavra sobremaneira. Ela é proeminente, exalte a palavra de Deus. Aleluia, aplauda com força, querido. É a palavra que você está adorando. É a palavra que você vai receber, não a palavra de um homem, mas a palavra do seu Deus, a palavra do seu Pai. Aleluia, glória ao teu nome. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, pode se assentar. Nós vamos falar hoje sobre vitória em tempo de crise. E o tema que nós vamos tratar hoje é discernindo em obediência para vencer. Amém? Muitas pessoas falam sobre crise como a crise fosse ruim. É lógico que passar por uma crise não é fácil, mas nós temos que entender o que a palavra de Deus diz a respeito dela. O princípio de conduta do servo de Deus é sempre a palavra. Amém? Quando você chegar ao culto com seu coração talvez alegre, ou talvez ainda um pouco preocupado, ou talvez até atribulado, ajoelhe-se. Tire uns momentos e se apresente a Deus. Não apenas se sente, mas ajoelhe e fala com seu Pai. Apresenta para Ele a sua alegria, apresenta para Ele a sua dor, apresenta para Ele a sua luta, e nós sabemos que a adoração vai fluir, e Deus vai falar ao seu coração conforme a palavra. O primeiro versículo que eu quero mencionar, para nós iniciarmos a nossa preleção, está em Romanos capítulo 15, verso 4, que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia, você recebe essa palavra? O Senhor está dizendo que é pelas Escrituras que você vai ter paciência e você vai ser consolado para que você tenha esperança. No momento de crise, o que nós mais esperamos, o que nós mais temos de expectativa é que a nossa esperança seja renovada, que a nossa esperança seja confirmada. E quem pode fazer isso, quem tem poder para fazer isso, são as Escrituras. Porque tudo que foi deixado escrito foi para você, foi para mim, foi para a sua família, foi para o momento que você está vivendo. Então é nela que nós buscamos consolo. Eu quero falar algumas coisas a respeito da crise que precisam ser entendidas. Mas eu não quero falar sobre a ótica do homem, porque a ótica do homem é pessimista. Nós vamos falar, a crise é assim, vira uma choradeira, uma murmuração. Vamos entender o que a palavra de Deus diz sobre a crise. Primeiro ela diz que é algo que todos nós temos que enfrentar por vezes. João no capítulo 16, verso 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais, não é sofrimento, né? Essas coisas eu estou dizendo para você sobre a crise, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar sim por aflições, o nosso Jesus não mente, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. É inevitável. A crise é inevitável, ela atinge a todos indistintamente. Fomos ministrados pelo pastor Israel, onde ele falou da natureza das crises, que podem vir de situações naturais, podem vir pela desobediência. Fomos ministrados pelo pastor Edmil semana passada, como vencer a ansiedade. Mas eu quero dizer que a crise em si, ela é inevitável. Em Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos em quais dirá, nele não tenho prazer. Os maus dias vão vir, não tem como fugir deles. Mas a crise também pode ter durações diferentes e apresentar-se em estações diferentes da nossa vida. Eclesiastes 1:8 também nos diz: ainda que o homem viva muitos anos, se alegre, se regozije em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão surpresa, serão muitos, e tudo que sucede é vaidade. A crise, ela dá sinais que podem ser discernidos, por isso eu vou falar de discernimento em obediência para vencer. Ela já foi anunciada na certeza de que ela vai acontecer. Então não há um fator surpresa sobre a crise existir, há um fator surpresa de quando ela vai se apresentar. Amém?
Mas também tem outras características que são importantes, que nem sempre vamos compreender a causa, nem sempre vamos compreender a forma, ou vamos ter respostas para aquilo que nos sobrevém. Nem sempre. Eclesiastes 11:5 diz assim: ainda, assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre daquela mulher grávida, ou daquela mulher que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Mulheres que são mães, você sabe como esse pico-ruxa, essa pico-ruxa que está do teu lado, virou esse esqueletinho formado? Você consegue explicar isso? 9 meses apenas, você consegue explicar isso? Por que a gente tenta também entender as causas da crise? Porque o nosso coração é ansioso, é aflito, como foi ministrado pelo pastor Edmilson. Mas a crise também, ela pode trazer perdas diversas, de diversas naturezas. E a crise também pode produzir sofrimento. Eu ouço algumas pregações ufanistas, algumas pregações sensacionalistas, triunfalistas, que pregam que o crente só sai vencendo, que o crente sim, ele é conduzido em triunfo por Deus em Jesus Cristo. Ele manifesta o bom perfume de Cristo por onde ele passa, mas ele passa provas, amém? Queridos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado, e era um homem cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que há momentos que nós vamos sentir dor, há momentos que a crise vai trazer sofrimento, sim. Não podemos mentir contra a verdade, nós temos que ministrar a verdade. E a palavra de Deus conta a história de um homem chamado Jó, que em 2 dias, do primeiro em 4 anúncios, ele perdeu bens, perdeu servos, perdeu tudo que ele tinha, camelos, que são BMWs hoje, bois, vacas, ovelhas, seus serviçais, e no dia seguinte perdeu todos os seus filhos, e depois ele perde a saúde. A crise pode se instaurar de repente, mas a crise também ela pode vir em fases, e a crise também pode se agravar. Ninguém conhece aquele ditado, que eu não gosto muito de repetir, mas eu vou falar aqui. Fala que quanto mais ora, mais assombração aparece, mais problema aparece. Ora que melhora. Continue orando. Esquece o ditado. Continue orando. A crise tem a seu favor um fator que é preponderante. É a incerteza da sua hora. O fato dela nos pegar de surpresa muitas vezes, o fato dela chegar no momento que ela se instaura, que ela se estabelece, que você fala, poxa vida, eu não estava esperando isso. Ninguém na verdade fica esperando coisa ruim, ninguém fica de fato esperando coisa de dificuldade, principalmente quando está no momento de prosperidade, no momento de crescimento, no momento de ventura. Nós queremos que aquilo permaneça, que aquilo perdure, mas vem a crise e se instaura. E a crise mexe com a estrutura das pessoas. A crise mexe com a estrutura emocional. A crise mexe com o físico. E muitos sentem um vazio de alma inexplicável. Falta sentido. Falta significado. Quantos desistem a partir desse ponto? Quantos querem dar fim a tudo a partir desse ponto, por causa do vazio da alma que se instaura, dada a gravidade da crise, que para uns pode ser uma coisa até suportável, mas para outros é uma dor inexplicável, insuportável, que vai sendo excruciante. E a palavra de Deus diz em Samuel, capítulo 1, verso 8 e 15, sobre uma mulher, a mulher de Eucana, e o texto diz rapidamente assim: então Eucana, seu marido, disse a Ana, por que choras? Por que você está chorando, minha esposa? E por que você nem come? Por que seu coração está triste? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu não sou um homem excelente dentro de casa. Eu não sou um marido exemplar. Eu não sou um marido que te ama. Eu não te dou tudo o que você precisa. Por que você ainda chora? E essa mesma Ana entrou no templo e clamando a Deus em voz baixa, ela foi tomada por bêbado por Eli, e Eli também vira para ela agora no versículo diz, porém Ana respondeu,
Não, Senhor meu, eu não sou uma mulher bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. A crise mexe com a estrutura das pessoas. Você está me entendendo? Eu não quero que você pegue essa palavra, querido, como mais uma pregação de domingo para você levar para a tua casa, chegar na porta ali, falar sobre o que o pastor pegou. Ele pegou alguma coisa sobre crise. Coloque a tua vida nesse espelho. Reflita sobre o que Deus está te entregando. A crise traz desequilíbrio ao que estava aparentemente bem, aparentemente sob controle, dentro da normalidade, aquilo que era estável, aquilo que era confortável. Isso pode acontecer no emprego, isso pode acontecer na saúde, isso pode acontecer nos relacionamentos, isso pode acontecer nos negócios. A crise, ela pode se instaurar em qualquer lugar. Uma carreira de sucesso, 20 anos como executivo, e vem o Senhor e manda uma prova, e o seu emprego se vai. Os seus 50 mil reais por mês vão embora, o seu seguro, a BMW que você tinha, da empresa para você andar, os restaurantes que você frequentava, quando as pessoas passavam por você nas reuniões de negócio, até inclinavam a cabeça fazendo uma deferência a você, um expoente, uma pessoa rápida, e as pessoas chegam para você agora e dizem assim, que isso? Você é um cara muito bom, você é um cara preparado, você formou nas melhores universidades, você tem pós-graduação, você tem mestrado, aleluia, isso é válido, amém? Isso é mérito, aleluia, continue estudando, você vai logo se recolocar. Isso é uma fase, logo passa o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto ano, e a coisa não se concretiza, e a alma fica perturbada. A crise perturba a nossa racionalidade. A crise desafia o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós começamos a fazer contabilidade com Deus e perguntar, Deus, mas eu sou dizimista. Deus, esse ano foi o ano que eu mais ofertei. Deus, eu aceitei todos os votos que me propuseram. Deus, eu estou ajudando os pobres. Deus, eu agora até aceitei fazer parte do trabalho da igreja. Como se fazendo isso eu me isentasse da crise. Não, querido. João 13:7 diz assim, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço? Mesmo que você não goste, por favor, repita comigo, o que eu faço? Quem está falando? Jesus. O que eu faço agora, não sabes. O que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Ele está dizendo que vai ter um momento que ele vai te permitir compreender. Vai ter um momento que os seus olhos vão olhar e vão entender. Vai ter um momento que os ouvidos vão ouvir e vão entender. Há um momento que você vai discernir, você vai compreender. Você vai olhar para o teu passado, para aquilo que você passou, para a estrutura do acontecimento, para a estrutura da crise e falar, Deus, era necessário. Eu vou citar alguns versículos talvez que não estejam aqui no script, mas a palavra de Deus diz em Salmos 19, verso 67, que antes de ser afligido, que antes de ser corrigido, de antes de ser tocado por Deus, eu andava errado. A crise inquieta o nosso senso de ter tudo sob controle do nosso jeito. Quem gosta de ter controle sobre as coisas? Controle sobre as contas, controle sobre os filhos, controle sobre as situações do trabalho, sobre o negócio, os contratos, aleluia? Queridos, não se intimide, a gente já sabe a resposta. Nós somos pessoas que gostamos de ter controle. Nós temos dificuldade de nos entregarmos a Deus porque nós gostamos de ter controle. Nós temos dificuldade de nos render a Deus porque nós queremos estar no comando. E Deus tem falado, deixa que eu tomo conta, você é meu. Nós cantamos aqui, nós somos templo dele. Nós somos comprados por ele. Nós não nos pertencemos mais. Nós somos dele, para a obra dele, para a glória dele. Deixa ele fazer, deixa ele tomar conta. Entrega para o Senhor. Não permita a inquietação roubar o controle da tua vida. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, 14, no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele,
para que o homem não descubra ou nada descubra do que há de vir depois dele. Surpresa? Basta o dia de amanhã o seu mal. Deus fez tanto um quanto o outro. Mas no dia que você estiver próspero, no dia que você estiver crescendo, no dia que você estiver alegre, no dia que você estiver exultante, a Bíblia diz: goza esses dias, aproveita esses dias, seja um homem feliz, seja uma mulher feliz, seja uma família feliz. Mas no dia que chegar a adversidade, pare e reflita. Pare e reflita, porque Deus fez os 2 dias. Ele fez tanto o bom quanto o dia da adversidade. E se foi Deus que fez, Deus é bom. Reflita. Porque a crise vai fazer precipitar para fora de nós. A crise vai fazer precipitar para fora de nós segredos guardados, dores sofridas, lembranças amargas, relacionamentos rompidos, perdão não liberado, conformismo com aquilo que nós vivemos. Ah, Deus está tão bom assim, deixa assim. Façamos aqui 3 tendas. Junta tudo, levanta, vamos descer. Monte da Transfiguração. Está tão bom aqui, façamos 3 tendas. Deus veio para nos libertar do nosso conformismo. Por isso que muitas igrejas estão pregando sobre prosperidade, e todo mundo pensa que todo crente tem que ser rico, tem que ter 3 carros na garagem, 5 casas, e não passa dor. Isso é uma mentira do diabo. No mundo tereis aflições, os dias maus serão muitos, mas existe uma promessa do nosso Deus: eis que eu estou convosco todos os dias, a minha misericórdia, a minha bondade vai acompanhá-lo todos os dias, a minha misericórdia será renovada a cada manhã. Ela é a causa, ela é o motivo, ela é a razão de vocês estarem de pé. A Bíblia diz que para aquele que está vivo há esperança. E quando Deus renova a sua misericórdia, quando Deus renova a sua graça, Ele te dá a oportunidade, mais um dia, de vencer. A crise não nasce necessariamente no caos. A crise não nasce no meio da bagunça necessariamente. Por isso que eu estou falando de discernimento. O ambiente da crise, onde ela se inicia, pode ser um ambiente de paz, pode ser um ambiente de tranquilidade, pode ser um ambiente de prosperidade. Aparentemente tudo bem, aparentemente tudo tranquilo, tudo caminhando em paz. A crise ou a provação, como eu vou chamá-la agora, ela existe com propósito definido. O seu Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não dá ponto sem nó. Deus, tudo o que Ele faz está atrelado ao plano que Ele bem sabe, que Ele conhece, um plano que Ele tem para você, um plano de paz e não de mal, um plano para te dar um futuro e uma esperança. Então nós precisamos começar a discernir se Deus é bom, se Deus tem um plano, se Deus está sob controle, se Deus me comprou por bom preço, se Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, e a Bíblia diz, como Ele não nos dará juntamente com Jesus todas as outras coisas. Eu preciso parar e refletir e entender o que há de bom, qual é o segredo revelado no meio da crise. Propósito de crescimento de fé. Propósito da confiança em Deus, e não em si próprio, não nas suas competências, não na sua sabedoria, não na sua formação, não no seu network, não naqueles que te sustentam, não nos seus sócios, não no dinheiro, mas confiança em Deus. A crise traz experiência, mas a crise também traz esperança, e ela ensina a ter dependência dEle. Quantas vezes nós fazemos a nossa agenda baseado no tamanho da nossa conta bancária? Vamos marcar uma viagem? Não, pode marcar que eu estou dentro, pode marcar. Vai eu, fulano, Beltrano, pode me marcar, estamos dentro. Ou vai marcar um evento para a empresa? Não, vou fechar um negócio, pode fechar, porque eu estou lastreado, eu estou apoiando aquilo que eu vejo. A crise ensina a ter dependência de Deus. Nós estamos falando de outro idioma, querido. Nós estamos falando de outra linguagem. Não a linguagem desse mundo, que muitos crentes ficaram viciados
e não se deixaram libertar. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. As coisas que há no mundo são do mundo, não são de Deus. O caminho de Deus é diferente, a linguagem de Deus é diferente, e o povo de Deus precisa entender e falar a língua do seu Deus. A língua da dependência não é a língua da pobreza, não é a língua da miséria, não é a língua do infortúnio, é a língua da honra. Precisamos entender também duas coisas que são importantes. Primeiro, que provação, a provação é uma arma de Deus para o nosso bem. Aleluia! Provação é a arma de Deus para o nosso bem. Para quê? Para trazer amadurecimento, para trazer aperfeiçoamento no seu caráter, aperfeiçoamento seu pessoal, mudança de um patamar espiritual da sua crença, e nos capacita a comer um alimento sólido. A Bíblia diz que existe o leite racional, que por ele nós vamos crescendo, não é isso? Quando nós convertemos, mas a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 5, que há um alimento sólido, que é para aqueles que são experimentados nos seus sentidos. Deus quer te alimentar de uma forma diferente, Deus quer te dar revelações profundas, Deus quer te usar com poder, Deus quer te mostrar coisas que ainda talvez nesse instante você não esteja preparado, mas a crise vai te levar para esse patamar, onde alimento sólido vai te ser entregue, e você vai ser fortalecido na presença de Deus. Mas a tentação, as palmas exaltam o Senhor, ao Senhor. Mas a tentação não vem de Deus. A tentação é a arma do diabo para explorar suas fraquezas. Ele vai tentar te seduzir pelos desejos que estão em você. Não se iluda. A tentação ou sedução vem pelo que já está em você, enraizado na sua carne, enraizado na sua história, nas suas lembranças. Não pense, homem, que quando você é homem e mulher, quando você é tentado por pornografia, é porque Satanás não tinha um tema específico sobre a sua vida e fala: vamos tentar esse tema para ver se cola. Não, ele está te tentando porque ele sabe que você tem desejos enraizados. Quando você é tentado a desviar dinheiro de alguém, não foi sem endereço essa tentação. Ela foi direcionada porque ele sabe que você tem fraquezas. Ele está batendo numa porta que ele quer arrombar, que ele sabe que já foi aberta no passado. Não se iluda, não minta para você mesmo. A tentação, ela vem para roubar, ela vem para tentar te conduzir ao pecado, à separação de Deus. Mas a provação, ela vem para te enaltecer. A provação vem para te engrandecer, para te elevar, para um nível de relacionamento com Deus que você jamais teve. Satanás veio para roubar, matar e destruir pela tentação, mas eu vim pela provação, pela crise, para vos dar vida, e vos dar vida em abundância. Quando nós entendemos isso, nós começamos a crescer. Eu vou ler uma história para vocês que contextualiza isso bem rapidamente, meu tempo também é curto, esse texto é longo, mas eu peço por gentileza que vocês prestem atenção. Está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8 ao 37, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, que ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, discernimento. Ela viu que ele era um homem de Deus. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, aos influentes, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Está tudo bem, eu estou na boa, está tudo tranquilo nessa casa, eu estou bem. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Será que essa mulher já foi enganada por alguém antes? Concebeu a mulher e deu à luz um filho ao tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera.
Tendo crescido o menino, saiu certo dia para ter com seu pai, está com seu pai que estava com segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva a tua mãe, a mãe dele. Ele o tomou e levou a mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. A crise pode trazer perdas e sofrimento. E ela pode se instaurar num momento de prosperidade, num momento de paz, quando estava tudo bem. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais hoje a ele? Não é dia de festa, de lua nova, nem de sábado. Não é culto de domingo, nem de quarta, nem de sexta, nem de terça. Não faz mal, disse ela. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ela partiu com determinação. Partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Jazia, seu moço: eis a sunamita, corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o filho? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, ou me encobriu, e não me manifestou. Deus não me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão, vai contigo e vá. Se encontrares alguém, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto dos meninos. Porém não houve nem voz nem sinal de vida nele. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e lhe disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pôs na boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, a carne do menino se aqueceu. Então se levantou, andou no quarto de um lado, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, ele disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Amém? Querido, essa história é emblemática, porque ela mostra uma mulher rica, vivendo no meio do seu povo, que não precisava de nada, estava tudo bem. Amém? E que ela tratou com deferência, ela teve discernimento no meio da quietude, no meio da prosperidade. Ela vê um homem de Deus passando e ela discerne: eis que aquele homem é um homem de Deus. Chama seu marido, pede permissão: vamos fazer um abrigo, vamos trazer a presença de Deus aqui para a nossa casa. Toda vez que ele vier e passar por aqui, a presença de Deus vai estar conosco, porque ele é um homem de Deus. Ela discerniu. Quantos têm entrado na igreja, ouvido a palavra de Deus e sequer têm dado a ela a deferência merecida? Eu segurei a palavra de Deus comigo, eu fiz um abrigo para ela, eu trouxe ela para perto da minha casa. Entrar no culto para ouvir e sair do mesmo jeito que entrou, não precisa nem vir, é perda de tempo. Mas quando nós entramos na presença de Deus e construímos um abrigo para a palavra, pelo discernimento, nós atraímos a presença de Deus para a nossa casa. E a Bíblia diz que toda vez que aquele homem passava por ali, ele entrava ali para comer. Virou ponto de parada, virou ponto de presença. Mas aquela mulher estava tão bem, o que nós vamos fazer por ela? Ela tem recebido a palavra com tanta deferência, o que nós vamos fazer por ela? Qual é a reciprocidade? Porque o nosso Deus é um Deus de reciprocidade. Ele diz: aquele que recebe, aquele que eu envio no meu nome, a mim me recebe. E aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe a palavra, recebe o próprio Deus. O que nós vamos fazer por ela? O que você precisa? O que queres que eu te faça? Eu não preciso de nada. Mas como assim? Será que aquela mulher tinha sido enganada alguma vez? Será que aquela mulher tinha algum pecado oculto do passado, alguma situação que ela passou, que ela não queria que se manifestasse?
Será que tinha alguma coisa na caixinha emocional dela guardada que não era para ser precipitado? E aí ele libera a palavra porque sabia que ela não tinha filhos. Toda mulher quer ser mãe. Aleluia. O que aconteceu que ela abandonou esse sonho tão natural que Deus plantou dentro das mulheres? Ah, mas o marido dela é velho. Isso não é problema para Deus, querido. Eu já conheci uma história de Abraão que não só teve Isaac, mas depois, quando ele estava com 137 anos, ele casa com Quetura e ainda teve mais 6 filhos. Isso que eu falo que é unção de Deus. Aleluia. Receba, homens, em nome de Jesus. Isso é unção de Deus. Isso não é problema para Deus. Eu sou o Deus de toda a carne. Há porventura alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa impossível que eu não possa fazer? O profeta mandou chamar e falou assim: daqui a 1 ano, nesse tempo, você vai ter um filho. Eu falei assim: não, profeta, não faz isso comigo, não. Não me engane. Mas por que ela se manifestou assim? Ela entrou em crise, porque ele tocou num assunto que para ela era incômodo. Ela entrou em crise por causa de uma lembrança, alguém que já tinha dado alguma palavra para ela e a enganou. Ela entrou em crise porque talvez ela tenha falhado na vida dela e agora pensou que aquilo era punição de Deus, porque agora Deus a puniu, ela não pode mais ter filhos. Existem várias conjecturas que podem ser feitas aqui, mas aquela mulher era uma mulher rica, bem estabelecida, ela não precisava de nada. Mas na verdade ela precisava de tudo. O primeiro item que eu quero compartilhar com vocês é que zona de conforto não produz transformação. E a palavra de Deus diz em Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permaneceres inabaláveis. O cenário de estabilidade da mulher rica que não precisava de nada, estava conformada. Mas Deus conhecia o seu coração. Deus conhecia a sua dor, Deus conhecia a sua frustração, Deus conhecia a sua tristeza, Deus conhecia os seus medos. E agora Deus provê uma oportunidade de encontro com alguém que traz a palavra. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Deus está te provendo uma oportunidade de encontro com a palavra. Você decide o que você faz com ela, não eu. Isso é com você e com Deus. Eu não me meto nas suas decisões pessoais. Mas você está recebendo uma oportunidade de encontro. Alguns vão tratar essa palavra com honra, outros vão tratar de qualquer jeito. Cada um colhe o que planta. Eu quero dizer para você que semente brota. Zele pelo que você planta, porque sementes brotam. Recebe a palavra com honra. Deus está te promovendo um encontro com a palavra. E ela discerniu a presença de Deus no mensageiro, tratou com honra e com deferência. E Deus lhe respondeu com reciprocidade ao desejo do seu coração, ao desejo mais profundo do coração. Muitos querem ficar na zona de conforto. Zona de conforto não produz transformação. O segundo item que eu quero comentar com vocês rapidamente: a crise é necessária para uma vida do sobrenatural. A crise é necessária para uma vida no sobrenatural. Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor, aleluia. Mas o Senhor, aleluia. O seu Pai, o nosso Deus, é o que te livra de todas. Muitos querem ter uma experiência sobrenatural no meio da calmaria. Jesus não mandou acalmar um mar que já estava calmo. Ele mandou acalmar um mar bravio, com ondas empoladas. Ele disse: aquieta-te. Crise, milagre. Crise, milagre. Crise, milagre. Vocês estão entendendo? A relação direta que tem entre crise e milagre. O filho dela adoece repentinamente, o mundo desaba. Ressurge a incerteza. Deus me deu para tomar. Eu sabia que meu pecado lá do passado ia vir à tona. Eu sabia que Deus ia vingar de mim. Isso é Satanás soprando. Deus ia ser revanchista. Eu sabia que se eu tivesse qualquer sinal de prosperidade, mais rapidamente que seria tomado, eu ia receber aquela promoção. E logo depois que eu fui promovido, vi um processo de demissão. E eles mandaram que ganhavam mais e eu entrei no pacote. Deus me deu para tomar. Esse é o Deus vingativo e revanchista.
Eu sabia que Deus me puniria pelos segredos do meu coração. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que Deus não nos expõe. Quando ela chega diante do profeta, ela vai aos pés dele humilhada, e o ajudante Geazi tenta arrancá-la dali, ele fala, não toque nela, a alma dela está sofrendo, a alma dela está em angústia. Deus me mostrou que há sofrimento. Deus mostra quando há sofrimento no seu coração. Ele é um Deus que revela, mas Ele não é um Deus que te expõe. Eu vou repetir de novo, Ele é um Deus que revela, mas Ele não é um Deus que te expõe. Ele não expõe a sua vergonha. O profeta diz, Deus não me mostrou, Deus não me revelou, Deus não me mostrou o motivo, Deus não me mostrou por que ela está sofrendo, mas Deus me mostrou que ela está sofrendo. A perda, a impossibilidade cria o ambiente para o milagre, para o sobrenatural, para que Deus se revele. A crise, ela cria o ambiente para que Deus se manifeste na sua vida de uma maneira inexplicável e incompreensível. Eu não posso rejeitar a crise que vai trazer Deus na minha vida de uma maneira espetacular. Eu tenho que aprender a olhar para a crise pela luz da palavra, porque todas as coisas que foram escritas, outrora foram escritas para nos trazer consolação, para nos trazer paciência e para nos trazer esperança. O terceiro item que eu quero compartilhar com vocês é a obediência antecede a vitória. Obediência antecede a vitória. A palavra de Deus diz em 2 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que em que se obedeça a palavra do Senhor, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Deus, eu tenho feito tantos sacrifícios. Queridos, entenda a fala do pastor. Eu não estou fazendo nenhum comentário depreciativo aos seus sacrifícios, amém? E não estou dizendo que eles não têm que existir sim. Eu estou dizendo que quando Deus compara sacrifícios apresentados a Ele e a obediência, Deus prefere mas quem obedece também faz sacrifícios, porque está na palavra, aleluia, entendido? Então se você quer agradar o coração de Deus, o que você faz? Você traz o seu dízimo de 30%, pode até trazer, não vou te restringir. Se Deus tocar no coração, faça como Deus tocar no teu coração. Eu vou trazer a maior oferta do planeta, eu vou vender tudo que tem, eu vou dar meu corpo para ser queimado. Você pode fazer qualquer sacrifício, mas se você quer agradar a Deus, se você quer ver Deus sorrindo, pulando no trono de alegria, vibrando com a sua vida, falando, este é o meu filho, assim como nós cantamos nesse púlpito, esse é o meu Deus, Ele vai olhar lá de cima e vai falar, esse é o meu filho, essa é a minha filha, radiante pela sua obediência, pela sua rendição, pela sua adoração à palavra. Este é o meu filho, esta é minha filha. Quer ser ungido de Deus, quer ter a graça de Deus, renda-se em obediência. A crise ensina. Segundo a Reis capítulo 8, verso 1 a 2 diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho restaurara a vida, dizendo, levanta-te e vai com os que são da sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome. Ai, Jesus, mais problema, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Deus, mas por tanto tempo, agora meu filho tinha morrido, mas reviveu, mas a fome pode matar todo mundo, vai piorar, e por 7 anos, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Agora ela não questionou, ela se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Eu vou traduzir para vocês mais ou menos o que aconteceu com essa mulher. Primeiro veio a morte, visitou sua casa, ela tem uma experiência sobrenatural de restituição. Deus mostra para ele que é poderoso inclusive para dar a vida. Se Deus pode ressuscitar o morto, Deus pode tudo. Deus já nivelou por cima.
Eu tirei algo próximo de você, mas eu vou te devolver, para te mostrar que eu sou o doador da vida. Não há nada impossível para mim. Ele cria uma experiência espiritual no coração daquela mulher. Ele cria na alma dela uma expectativa de um Deus que é fiel, um Deus que é bom. Mas agora a fome vem aterrar a terra. E ela já olhou para a prova agora, para a crise e disse: eu estou com Deus, Deus está comigo, a presença de Deus está comigo. Se Ele ressuscitou meu filho, Ele pode fazer muito mais. E agora vem uma palavra de orientação, uma palavra de instrução do púlpito e diz: você, larga tudo, larga essa vida que você está levando, larga essa vida de sonegador de impostos, larga essa vida de falar mentira, larga essa vida dúbia no seu relacionamento, seja homem ou mulher, larga tudo. Larga esse seu modo de viver, larga a conveniência da quietude, larga o conformismo, larga bens. Gente, é muito difícil, aquela mulher era uma mulher rica, e ela juntou o povo que estava com ela, levou só a carga, né? Só aqueles que comem, mas o que gerava comida ficou para trás. E ela vai morar onde? De favor. Eclesiastes 5, 13, 14, 9, 2 diz assim: grave mal vi debaixo do céu as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enreda também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A calamidade vem de repente, pega de surpresa, e aquilo que o homem se apoiava muitas vezes a conta bancária despenca, e ele fica sem nada, e o seu porto seguro se despedaça. A crise pode se aprofundar. Eu vou precisar depender do favor dos outros. Ela foi morar com os filisteus. Ela saiu de Sunem, centro-sul de Israel, e foi para a área litorânea do Mediterrâneo, a área de Gaza, Ajalon, Ascalon, na terra dos filisteus, terra do Hamas. Eu vou morar de favor. Eu vou morar na casa do meu vizinho. Serão 7 anos de privação da minha vida, de bens, de conquistas. Será que eu serei restituído, pastora Marlena? Não sei se ela está ao alcance da minha voz, não sei nem se ela está no templo. Ela disse aqui: será que eu serei restituído? Ela diga: leia Joel capítulo 2, de 23 a 25. No versículo 25 ele diz: eu vou te restituir. Eu vou te restituir, eu vou trazer de volta. Esse é o nosso Deus que olha para o seu sofrimento e não te deixa no seu sofrimento. Ele não é um Deus que rouba, um Deus que subtrai, um Deus que tira, simplesmente para te causar dor. Mas Ele é um Deus de restituição, Ele é um Deus de reparo, Ele é um Deus de entrega. Eclesiastes 8, 5 a 7 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Porque é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de lhe suceder, o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Nós ficamos em suspenso querendo saber a revelação de Deus do que será no dia seguinte, de como Deus vai fazer, de como Deus vai atuar, de como Deus vai proceder. Mas eu quero compartilhar o quarto e último ponto. A vitória que vem de Deus excede a nossa expectativa e a dor da crise. Você crê isso? A vitória que vem de Deus, ela supera, ela excede, ela vai além. E a palavra de Deus em Efésios 3, 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso, só um que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina, conforme o poder dele que opera através da sua vida. Não vai ser através do seu vizinho, ele vai te cobrir de graça, ele vai te cobrir de unção, ele vai vir sobre você quando você clamar, quando você se aproximar dele, ele vai te empoderar, ele vai te encher de energia, de sabedoria, de conhecimento, de força, e você vai agir no poder dele, para que seja dada glória a ele, por meio de Jesus Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Ele quer te levantar do monturo, ele quer te tirar de onde você está. Muitos estão olhando para você e falam: não dá mais, já deu o que tinha que dar, finito, game over, já deu.
A casa caiu. E outros tem por aí, chega, né? Quantas vezes você mesmo chegou diante do espelho e disse isso para você? Mas a vitória que vem de Deus, ela excede. É o Deus que nos surpreende, é o Deus que nos surpreende, é o Deus que nos arranca do lugar de crise, do lugar do impossível e nos estabelece no lugar de poder e de honra. 2 Reis capítulo 8, verso 3 a 6. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou para a terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua terra e pelas terras, porque ela ouviu a palavra do profeta. Aí falou: são 7 anos, vou marcar na folhinha, fazer igual meu filho Gabriel, o homem calendário da minha casa. Ele marca na folhinha cada dia, amanhã é dia tal, depois de amanhã é dia tal. Ele marca na folhinha, são 7 anos, conta os dias, porque a palavra de Deus não volta atrás, Deus não mente, são 7 anos, e quando completou 7 anos, ela saiu a clamar por aquilo que era dela. Foi pedir ao rei, foi pedir as suas terras. E a Bíblia diz: ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Então Geazi disse: ó rei, olha aí, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este aí do lado é o filho, é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Está aí a prova, ao vivo e a cores. Você não queria ver a história? Está a história e está a prova. Olha aí, rei. É assim que Deus faz. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: preste atenção, querido, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aleluia! Você pode adorar a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Esse é o fruto da obediência. Esse é o fruto de quem se entrega ao Senhor. Esse é o fruto de quem reverencia a sua palavra. Esse é o fruto de quem o honra. Recebe a reciprocidade da honra. 2 versículos, já estou finalizando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Mas Deus, por que eu passei por tudo isso? O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia. A crise ensina, querido, o seu coração vai ficar mais macio, o seu coração vai ficar menos orgulhoso, o seu coração vai ficar mais quebrantado. Você vai poder ensinar para os outros sem nenhuma vergonha. Fala assim: eu passei por isso, mas Deus fez isso na minha vida. Olha, eu estou passando por isso e aquilo. Olha, deixa eu te contar o meu testemunho. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha para mim, olha de onde Deus me tirou, por onde eu passei no vale e onde Deus me colocou. É para que você gere consolação. Ele é o Deus da consolação, Ele é o Pai da consolação, e você é filho da consolação. Isaías 46, 3 e 4 diz: ouviam a casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e vos levo nos braços desde o ventre materno, desde que você nasceu, desde o ventre da sua mãe eu já estou te carregando, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até as vossas cãs, os vossos cabelos brancos, eu vos carregarei, e eu já o tenho feito, levar-vos-ei, eu vos carregarei, eu vos salvarei. Aleluia! Creia nesse Deus que no meio da crise está com você. Creia nesse Deus que quando você sente que você está tropeçando com seus joelhos, na verdade Ele está te carregando no colo. A palavra de Deus não mente, ela deve ser honrada. Quando eu aceito a palavra de Deus em obediência e a adoro, eu começo a receber de Deus o extravagante, eu começo a receber de Deus o surpreendente, eu começo a receber de Deus o impensado e inimaginado. Mas existe uma crise pior, e eu vou finalizar assim. Existe uma crise, e você que está na presença de Deus,
Eu espero que você tenha recebido essa palavra como de Deus, que você tenha aplicado essa palavra à sua vida e que ela produza frutos em nome de Jesus. Mas existe uma crise pior, a crise da ausência de Deus, a crise da ausência da presença. Pessoas que entraram aqui talvez essa manhã vazias, desesperadas, sem expectativa, sem nunca talvez ter ouvido um evangelho que fala a verdade, um evangelho que te dá a oportunidade de vencer, que traz a vitória no meio da sua pior crise. Pessoas que entraram aqui com um vazio existencial profundo, insólito, inexplicável, sufocante, com desejo de morrer, com desejo de entregar tudo. Talvez vieram aqui para se despedir, foram numa igreja para me despedir. Eu quero dizer que até para essa crise, Deus já providenciou uma vitória. Deus já providenciou uma vitória para a sua alma, porque Ele te amou de tal maneira, que Ele mandou Jesus, que Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que você não tenha que morrer, para que você não perca a sua vida, mas para que você tenha a vida eterna. Ele te amou demais, Ele continua te amando. A vitória está decretada sobre essa crise existencial. Se há alguém aqui que não teve um contato com Jesus, se há alguém aqui desesperado que não entregou a sua vida para Jesus, se há alguém aqui que entrou sem significado, sem sentido na tua vida e quer ter a vitória sobre essa crise agora, entregando a sua vida para Jesus, fazendo uma oração de entrega, de confissão, entregando o melhor que você pode entregar para Deus, que não é a sua conta de salário, mas é a sua própria vida. Por favor, eu quero que a igreja feche os olhos e interceda. Se você é uma dessas pessoas que está em dificuldade, eu queria pessoal de louvor aqui só por um instante, por favor, levante a sua mão, faça um gesto e eu vou orar por você. Por favor, não saia daqui sem entregar o seu coração para Jesus. Há alguém neste lugar, nesse ambiente, que não entregou, que está passando uma crise difícil e que precisa ter um contato com Jesus, uma entrega para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua vida. Por favor, venha até aqui. Se há mais alguém, já pode vir andando. Você que levantou sua mão, venha até aqui. Por favor, em nome de Jesus, não deixe de vir, não se envergonhe. Se você levantou sua mão, venha, em nome de Jesus, não se envergonhe. Deus tem a vitória para a sua vida, Deus tem a vitória para a sua vida. Venha até aqui, nós vamos orar, aleluia. Queridos, Deus tem uma oportunidade na sua vida. Tudo o que Ele quer, você tem para dar, é a sua própria vida. Entrega de coração. A Bíblia diz que a porta de entrada do reino não é essa oração é um instrumento. A porta de entrada do reino é o arrependimento. É quando nós olhamos para a nossa vida e falamos: Deus, eu fiz tudo errado, eu errei, Senhor, eu falei muitas vezes, eu cometi muitos erros, Senhor, talvez eu pensava que o Senhor não poderia me aceitar, mas eu me arrependo. Eu me desvinculo do meu passado e derramo a minha vida na Tua presença. Eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E Ele de braços abertos, querido, querida, vai te receber. E vai te dar vitória nessa crise, nessa angústia. Põe a mão no seu coração, por favor, e repita essa oração comigo, por favor. Fala: Senhor meu Deus, meu Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu futuro, eu entrego meus sonhos, os meus planos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego minha vida a Ele. Eu declaro que sem Ele eu não posso, mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar. O Senhor pode me fazer vencer as lembranças do meu passado, as angústias, as amarguras, as tristezas, os desacertos. O Senhor pode me renovar hoje. O Senhor pode me levantar da cinza. O Senhor pode reconstruir. O Senhor pode construir algo novo em mim, surpreendente. O Senhor é o Deus que surpreende. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor, é tudo que eu tenho. Eu entrego ao Senhor. Eu declaro que eu sou teu para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Eu posso ouvir o Senhor falando: este é o meu filho, esta é a minha filha, obediente, temente a minha palavra, que me adora. Eu posso ouvir Deus falando, você grita: este é o meu Deus, esse quem Ele é, e Ele
disse: este é quem você é, meu filho, minha filha, meu herdeiro, obediente à minha palavra, temente ao meu nome, que recebe em honra a palavra que eu envio. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça capacitadora, a graça que salva, a graça que nos libertou da escravidão do pecado, e que as consolações, aleluia, aleluia, Ruach HaKadosh, Espírito Santo de Deus, aquele que te consola, aquele que te entende, aquele que te sonda, aquele que mora dentro de você, seja com você sempre. Que essa semana seja uma semana sobrenatural em nome de Jesus. Deus os abençoe, queridos.